que eu vejo muito, Edmundo, o pessoal está muito receoso, né, os torcedores do Vasco, principalmente por o que aconteceu em 2023, né? Muito se falava de contratações, de não sofrer mais, e sofremos, né? Sofremos até. Eu digo sofremos porque realmente eu torci muito para o Vasco ficar na primeira divisão com toda a torcida. E aí, o que o Paulo Brax acabou fazendo deixa meio que uma marca na torcida do Vasco de medo, né? Porque, poxa vida, o que aconteceu? Por exemplo, né? Os nomes são dispensados. O Gabriel Dias, o Alex Teixeira já vai sair. O Bambu, o Sebastião também já foi até comunicado. O Rodrigo volta, mas não deve ficar. Dizem muito que o Miranda também não deve ser aproveitado, por isso viria 2 zagueiros, né? Eu até acho que o Kusevich entra como zagueiro que não briga por titularidade, mas de repente para suprir a saída de repente do Miranda, né? Ele é jovem também, o Kusevich, né? Enfim, isso aí eu acho que deixa a torcida receosa também, né, Edmundo? Porque o Alexandre Matos, por mais que não tenha anunciado ninguém, estava nos Estados Unidos, né? Ele conversou, fez algumas reuniões já com a 777. Ele não conseguiu participar da reunião geral que teve na Alemanha. Não deu tempo dele participar dessa, né? Que estavam todos os coordenadores, etc. Mas ele foi para os Estados Unidos, conversou, ele quer entender o método de trabalho da 777, porque vai ser a primeira vez que ele vai trabalhar nesse formato, né, Edmundo? Isso aí também vai ter uma adaptação do próprio Alexandre Matos. O que você acha desse cenário todo? Da torcida receosa, com nenhuma contratação, com medo de vir o primeiro reforço ser o Kusevich e de repente se frustrar, que nem se frustrou no fim do ano passado. O que você acha dessa movimentação toda? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Meu pai dizia essa frase muitas vezes. Eu acho que é isso que o torcedor do Vasco está, com medo do que vai acontecer no futuro, porque quando a 777 entrou no Vasco da Gama, ela prometeu que o Vasco ia disputar todos os títulos, que o Vasco nunca mais ia entrar em campo com um time inferior, principalmente ao do Flamengo, e não foi isso que aconteceu. Né? Na verdade, a gente está comemorando, ou comemorou bastante, a permanência na primeira divisão. Isso é muito pouco para um time centenário, acostumado a títulos. Hoje mesmo, o torcedor do Vasco está com uma lembrança espetacular de uma vitória sensacional, de virada por 4-3, em pleno Parque Antártica, depois de estar perdendo por 3-0 no primeiro tempo. Foi num dia 20 de dezembro. Então, assim, o torcedor está querendo reviver aquele passado brilhante. E isso foi prometido. Só que eu que fui, durante esse ano inteiro, o cara que mais pegou no pé, talvez, do Paulo Brax, já até esqueci o nome dele, que tempão que eu não falo. Luiz Melo. Do Luiz Melo. Eu hoje, independente de ser o Alexandre Matos, o diretor de futebol, o CEO, ser uma outra pessoa também, o Silvio, né? Silvio não, é Silvio, Lúcio. Não? Lúcio. Caralho, hoje, desculpa, pessoal, minha memória não está muito boa. Ser o Lúcio, serem outras pessoas, hoje o Vasco não sai do zero. Hoje o Vasco tem goleiro, hoje o Vasco tem os laterais, hoje o Vasco tem um meio-campo, o Vasco tem um atacante de área e tem os jovens da base. Então o Vasco não sai do zero. Né? Então, se for contratado aí jogadores pontuais, que eu nem sei se vão estar disponíveis no mercado, o Vasco, repetindo o trabalho que fez o Ramon Dias, o Vasco vai ter uma temporada um pouco mais tranquila. Não acho que com títulos. Para títulos, teria que ser ousado e aí disputar Scarpa, só para ilustrar os jogadores que estão sendo contratados. Scarpa, De La Cruz, Vinha, enfim. Eu não estou aqui plagiando o que o Flamengo está fazendo, só estou dizendo que esses jogadores estão disponíveis no mercado. O Hulk terminando o contrato lá no Atlético Mineiro, enfim. Se o Vasco pensar em disputar títulos, disputar com Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, e Grêmio, no caso, que tem que contratar jogador grande. Você vê, o Lucas Moura ficou sem contrato com o São Paulo.
renovou por mais 2 anos. Então, o São Paulo está pensando grande. E o São Paulo foi campeão de um torneio importante na temporada de 2023. O Vasco precisa se movimentar nesse sentido. Mas se não for este o movimento, eu acho que o Vasco vai ter uma temporada tranquila. Mas só que uma colocação ruim. 10º lugar, 12º, sem susto, sem perdendo a final de estadual, saindo nas oitavas da Copa do Brasil. Eu acho que é ruim, não é isso que o torcedor espera. Por isso eu acredito, por isso que eu entendo a angústia e a ansiedade de ver nomes importantes serem vinculados com a camisa do Vasco para a temporada do ano que vem. E a esperança e expectativa, né, ela ainda aumentou, porque o Alexandre Matos ficou famoso no Brasil pelos grandes times que ele montou no Cruzeiro e no Palmeiras. Né? No Atlético Paranaense, por exemplo, ele não teve a mesma liberdade que tinha nessas outras equipes. Autonomia, né? E acho que é isso mais ou menos que vai acontecer no Vasco. Eu acho que ele vai ter aí uma verba limitada e aí vai ter que mostrar todo o seu talento para poder montar um grande time. Até porque, né, o mercado eu vejo muito inflacionado. Eu vi algumas propostas de 4, 5 milhões de euros por jogadores bem medianos, cara, no mercado num geral. Então, ele vai ter dificuldade. E, assim, por exemplo, o Kusevich, vamos falar sobre esse caso que está muito próximo de ser anunciado no Vasco da Gama. Se você pensar como uma contratação para o Vasco, não é esse cara que a gente está esperando. Agora, se a gente pensar numa saída do Bambu e aí ele repõe com o Kusevich para ser um reserva imediato, de repente, cara, eu não acho ele tão ruim assim. O que você achou desse nome que está muito próximo do Vasco? Então, eu já conversei com pessoas próximas ao Kusevich, né? Ele estava no Palmeiras e ele não estava jogando. Ele era a segunda opção, às vezes terceira. E estava bem, o Abel gostava dele, não tinha um porquê sair. Mas ele queria jogar. A informação que eu tive era essa. Aí ele foi para o Curitiba. E aí caiu. Mas mesmo caindo, eu não acompanhei o Curitiba de perto, dizem que ele fez um bom campeonato brasileiro. E aí a oportunidade de ir para o Vasco, que é uma grande vitrine, e jogar agrada muito ao Kusevich. Então, é esperar para ver. Mas, na minha opinião, já de antemão, ele é melhor do que a maioria dos zagueiros do Vasco. Para não citar nome, e daqui a pouco as pessoas ficarem chateadas comigo, porque eu fico impressionado com a repercussão das coisas que a gente fala aqui no nosso canal, internamente no Vasco da Gama. Exatamente, pior que é verdade. Até eu já recebi coisas aqui sobre coisas que a gente fala aqui. Ó, o Paulo tá mandando. Edmundo, fala, Ed. Obrigado pelo superchat, Paulo. Prefere jogador caro ou raçudo? Boa pergunta, Paulo Camara. Geralmente o jogador raçudo é caro, né? Porque o jogador que se destaca, ele tem valor. Eu acho que os preços estão inflacionados porque tem pouco jogador no mercado. Isso acontece com todas as mercadorias, né? Com frutas, legumes, carros, tudo que tem pouco, as pessoas acabam pedindo mais. E acho que isso se dá muito pela quantidade de mercados alternativos. Quando, há 10 anos atrás, a gente ouviu falar no Krasnodar. O Vasco queria o Júnior Alonso, e o Krasnodar é líder do campeonato russo, que é leste europeu, quer dizer, é uma alternativa que tem há pouco tempo, né? Em termos de cenário mundial, é uma alternativa que tem há pouco tempo. Tem Ucrânia, Rússia, China, agora Arábia, Catar, enfim. Os grandes centros nem estão assim levando jogadores em abundância, levando jogadores de forma pontual. Então, acho que ficou para o mercado sul-americano uma gama menor de jogadores. Mas, se o cara é caro, é porque ele é bom. Né? Mas, se for raçudo, melhor ainda.
Melhor ainda. O pessoal tá perguntando cadê o Nicola. Tá aqui o homem chegou, o Nicola chegou. Boa noite, Nicola, tudo bom, cara? Como é que você tá aí? Boa noite, Gui. Boa noite, Edmundo. Boa noite aos espectadores vascaínos do canal do Mundo do Ed. É bem legal estar aqui hoje. Desculpa pelo atraso, estava terminando de publicar o vídeo e estava conversando com uma pessoa do Vasco. Vamos tentar trazer o máximo de informações possíveis sobre o Vasco e também sobre o mercado, nesse momento super importante. Boa, tá. O pessoal tá alvoroçado aqui. Vamos ver, por exemplo, ó, DMP03 Ed, você acha que o Matos vai suportar esses caras da 777? Eles criam uma burocracia monstruosa para contratar qualquer baranga, mandou ele aqui. Não, de fato, a gente colocava muito a culpa no Luiz Melo, no Paulo Brax, mas agora, convivendo um pouco mais dentro do ambiente, a gente entende que eles não são os verdadeiros culpados. A gente pode culpá-los pela chegada de jogadores medianos, que eu acho que aí eles tinham autonomia para fazer. Mas as grandes contratações precisava passar pelo crivo mundial, né? Até chegar no presidente da 777, que é o Josh Wander. Então, eu acho que assim, acho que ele vai ter dificuldade. Ele não vai ter a autonomia que ele teve um dia no Cruzeiro, que teve quando chegou ao Palmeiras, e que contratou jogadores até para que o adversário direto não contratasse, né? Mas acho, né, Nicola, não sei se você estava nos acompanhando, eu acho que o Vasco hoje não parte do zero. O Vasco já está ali na metade do caminho para fazer um time forte e competitivo, porque tem goleiro, tem laterais, tem zagueiros, tem meia, tem um atacante de área. E acho que agora é você contratar pontualmente, e o mercado te oferece poucas oportunidades, né? Mas, por exemplo, o Lucas Moura, claro que a preferência dele era permanecer no São Paulo, mas terminou o contrato dele agora, no final de 2023, ele abriu negociação com o São Paulo e renovou mais 2 anos. Né? O Scarpa é um jogador que está sendo pretendido pelo Atlético Mineiro, Flamengo e Internacional. O Vasco tem que entrar nessa disputa. Sei lá, independente de ser caro ou barato. Dela Cruz, jogador fantástico, seleção uruguaia. O Flamengo foi lá e contratou. Por que não o Vasco procurar saber quanto custa, se vale a pena, se o custo-benefício é bom? Enfim, a grosso modo, acho que o Alexandre não está com autonomia para fazer o cheque e que depois ele vai compensar naturalmente. Mas acho que o Vasco hoje já sai aí de um time pelo menos 60% pronto. Se quiser brigar na parte de cima, vai ter que contratar jogadores renomados. Gui, o que o Edmundo está falando o que o Edmundo está falando é absolutamente correto. O Matos é o executor, é ele quem vai intermediar as negociações, mas ele precisa da aprovação não só do diretor da 777, mas do presidente. É uma série de burocracias que precisam ser cumpridas. Essa é a mais absoluta verdade. No Atlético Paranaense, eu estava vendo o Edmundo falar agora há pouco, no Atlético ele já não tinha tanta autonomia, mas eram menos processos, né? Era ele e o Petralha, o que ele fizesse, se o Petralha concordasse, estava ok. Agora há uma intercomunicação com outro país ou com outros países, enfim, o processo é mais demorado. E aí o torcedor do Vasco está muito preocupado. E aí quem chega, quem não chega? O Alexandre, desde que chegou, primeiro ele foi tomar conhecimento de toda a empresa e depois ele já deu sequência a alguns andamentos. Existem negociações praticamente fechadas, aguardando aprovações do Josh, de outros membros desse processo todo, que é um pouco mais lento e mais gradual. E aí vocês estavam falando de mercado caro. Cara, de fato, o mercado está muito caro. Embora existam jogadores de graça, a gente pode até discutir em algum momento sobre os jogadores em fim de contrato. Mas me chama muita atenção, por exemplo, o Corinthians, que vive uma fase financeira péssima. O Corinthians está gastando 8 milhões de euros no Lucas Veríssimo, que é muito bom zagueiro, não se discute isso. Mas é um cara de 28 anos de idade, recém-recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, e que já tem 28. Quando ele sai do Santos 3 anos atrás, ele vai para o Benfica por 6 milhões e meio de euros. Edmundo, você conseguir me ajudar a entender por que 3 anos depois, e com uma cirurgia no joelho, ele ficou 1,5 milhão de euros mais caro? Você consegue me ajudar, Ed? Não consigo te ajudar. Acho um absurdo e me assusta. Claro que agora o Corinthians tem um novo presidente, né? A gente não pode
criticá-lo pelas vendas de outros zagueiros. Mas, recentemente, o Corinthians vendeu 2 zagueiros excepcionais, promissores, por um valor menor. Então, é porque há uma escassez de jogador no mercado, sim. Pelo fato do Corinthians ter dispensado alguns jogadores muito importantes na história do Corinthians, não na temporada, né? Eu estou falando de Gil, Renato Augusto, Juliano. Acho que esses atletas têm uma história lindíssima e que eu respeito muito com a camisa do Corinthians, né? O Gil e o Renato Augusto um pouco mais até do que o Juliano. Mas a dispensa desses atletas também te obriga a ter jogadores experientes. E jogadores experientes e renomados custam caro, né? Acho que a ideia do novo presidente do Corinthians é ter um zagueiro experiente e pôr ao lado dele ali um jovem promissor da base, que você perca dinheiro na contratação de um zagueiro caro e recupere na venda de um zagueiro jovem, oriundo da categoria de base. Mas, para mim, é um valor gigantesco, muito alto, que não justifica o fato dele ter saído. Não é só por 6 milhões de euros ser comprado por... São com 3 anos a mais de idade. Qual é o mercado dele no futuro? Como é que se recupera esse dinheiro? Só vejo uma forma: pôr ao lado dele ali um jovem de 19, 20 anos, da base, o melhor lá da base, e o Corinthians tem ótimos jogadores na base, e esse cara crescer e virar um atleta que custe 15, 16, 18 milhões de euros e justifique a compra do Lucas Veríssimo.